Jonas tinha tudo para ter uma vida escrita por Deus, mas na primeira oportunidade, numa oportunidade tão importante de salvar toda uma cidade, de transformar toda uma cidade, ele desiste, ele foge. O que a gente aprende nesse texto para a gente, de fato, escrever um ano de 2025 bom para nós? Um ano relevante, o melhor ano da sua vida. Primeiro, você precisa entregar de verdade a caneta do seu ano ao Senhor. E quando eu falo de verdade, é porque muitos de nós, talvez como Jonas, já digam: ah, Mari, eu venho na igreja toda semana, eu tenho uma célula, meus amigos são cristãos. Mas a verdade de quem vive uma vida com a caneta na mão de Deus é que quando Deus fala, obedece. Então a pergunta não é só se você tem esperança de que Deus vai escrever uma história boa para você. A pergunta é se você está disposto a obedecer, ainda que seja uma missão perigosa. Porque foi isso que aconteceu com Jonas. Não é só sobre esperar algo bom de Deus, é dizer: Deus, ainda que seja uma missão difícil, ainda que custe a minha vida, ainda que custe o meu status, ainda que custe o meu emprego, ainda que custe eu não sei o que, Jesus, me importa obedecer àquele que me chamou. O Senhor nos convida hoje a uma obediência radical. Irmãos, não é fácil. Talvez hoje você está me vendo aqui, menina tão nova, pregando numa igreja tão grande, cuidando dos melhores adolescentes do Brasil, que são os adolescentes dessa igreja. Uma honra. Mas há 4 anos atrás, você que está aplaudindo, você vai interceder pela vida desses adolescentes, no nome de Jesus. Há 4 anos atrás, o Senhor chamou a minha família para abrir uma igreja de Batista Atitude em Brasília. E eu fiquei meio assim, e o Senhor disse assim: Mari, então, você não, você fica. Aí eu falei: mas poxa, eu moro com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Minha mãe faz a minha comidinha. Minha mãe me ajuda aqui nas demandas. Eu chego cansada em casa, tem roupa lavada, tem tudo. Meu salário é só para mim. Como é que agora eu vou morar sozinha no Rio de Janeiro? Eu tenho uma comunhão tão boa com os meus pais, minha mãe é minha melhor amiga. E o Senhor disse para mim: Mari, não, você fica. Fico por quê, Deus? Porque eu tenho algo a fazer com os adolescentes da Igreja de Batista Atitude. Mas Deus, os adolescentes da Igreja de Batista Atitude, eu não sei se o senhor sabe, são 50 adolescentes que se reúnem no Salão Kids. Assim, com todo respeito, qualquer pessoa pode fazer isso. São 50 adolescentes que se reúnem no Salão Kids ali. Fica até espaço vazio lá dentro. Mariana, eu tenho algo para os adolescentes da Igreja de Batista Atitude e é com você. Aí, aquela canção que a gente adora cantar, começou a ter outro significado para mim. E eu me despedi dos meus pais. Queimei as carroças. Fui a Brasília e deixei minha família lá. Para abrir uma família Atitude lá. E voltei sozinha para cumprir o propósito do Senhor, os adolescentes dessa igreja. 4 anos se passaram e semanalmente tem uma média de 400 adolescentes nesse lugar. Não tem nada a ver comigo. Não tem absolutamente nada a ver com a Mariana. Tem a ver com obedecer. Ainda que pareça que não faz sentido algum. Agora, é claro, para obedecer, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Muitos aqui não estão vivendo o que Deus gostaria que você vivesse, simplesmente porque você não está ouvindo o que Deus está mandando você fazer. Você já ouviu todo mundo já deu pitaco na tua vida.
você ainda não entrou no seu quarto, fechou a sua porta e perguntou: Deus, o que o Senhor espera de mim? No ano de intimidade com o céu, eu e você não temos como pular, não temos como fugir. Esse vai ser um ano de intimidade com o Senhor, de ouvir a sua voz e conhecer a sua voz. Tem muita gente que tem medo. Mari, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Passe tempo com Ele. Quanto mais tempo você passa com o Senhor, mais você conhece a voz dEle e mais você sabe: opa, isso é Deus, opa, isso não é. Muitas pessoas me perguntam: Mari, como eu consigo manter a constância no devocional? Como eu consigo manter a constância numa vida de oração e leitura da Bíblia? A resposta é menos espiritual do que você imagina. Faça mesmo quando você não quiser fazer. Como vencer a constância? Sendo constante. Vai ter o dia que você vai chegar cansado do trabalho, mas você vai abrir a sua Bíblia e você vai fechar a sua porta e vai falar: Deus, o meu corpo já não está aqui, mas eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro sem antes ouvir a sua voz. Vai ter dia que a agenda vai estar cheia e você vai falar: não me importa quem está me esperando lá fora, me importa antes ouvir a voz do Senhor. Vai ter dia que você vai viajar, vai ter dia... Sempre vai aparecer alguma coisa, meu irmão. Mas a gente vai permanecer firme, porque não importa quantidade de dinheiro, quantidade de título. Importa conhecer a voz do Senhor que me chamou e honrá-lo todos os dias da minha vida. Jesus é o nosso tesouro precioso. A maior bênção que o Senhor Deus poderia dar para você, meu irmão, Ele já deu. Jesus Cristo, Filho de Deus, preso em um madeiro para que você tivesse vida. Qualquer outra bênção que o Senhor te dê esse ano não se compare à alegria da salvação. Então prossigamos para esse lugar de intimidade com o Senhor todos os dias, para ouvir a sua voz e obedecer. Só que muitos de nós queremos atalhos. Por que passar uma semana lendo a Bíblia pedindo uma direção a Deus, se eu posso ir na irmãzinha da oração e ela revelar para mim? Em 5 minutos eu resolvo um problema. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja há muitos anos. Tinha uma irmãzinha aqui, a irmã Assunção, ela era uma bênção. E a irmã Assunção era do poder, a irmã Assunção falava e era certinho. Só que eu era um adolescente e eu falava: por que a irmã Assunção nunca revela as coisas para mim? Ela não gosta de mim, não é possível. Um dia eu falei: não, hoje é o dia. Era um momento de oração dos adolescentes, ela estava lá, maravilhosa, ela sempre estava com os adolescentes, acho que a gente precisava muito dela. Aí eu falei: hoje eu vou ficar do lado dela. É hoje que ela falou um negócio para mim. Fiquei do lado dela. O que ela fez? Do nada orou com a pessoa do lado. Me deixou sozinha. Falei: Deus, será que eu estou tão em pecado assim? Será que o negócio está ruim para mim? Ainda adolescente, o Senhor disse para mim: Mari, por que você quer ouvir dela se você tem acesso a mim no seu quarto de oração? O que ela vai te falar, você pode ouvir da minha boca. Óbvio que o Senhor vai usar pessoas, mensagem, podcast, o Senhor vai usar a natureza, o Senhor tem infinitas formas de falar com você. Mas se temos acesso à presença dEle no nosso quarto de oração, por que a gente quer a comida mastigada da boca de alguém? Se eu tenho acesso ao fruto direto da fonte, por que eu quero um alimento que foi digerido por outra pessoa? Esse ano, quem escreve a nossa vida é o Senhor. Porque principalmente nossos ouvidos estarão conectados com Ele, no nome de Jesus.